Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Juris Max e hoje nós vamos comentar sobre as penalidades ao servidor público previstas na Lei Municipal 3.800, que será cobrada no seu concurso para o município de Sorocaba. É a lei municipal que rege os servidores públicos do município de Sorocaba, a Lei 3.800. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção que ninguém pode ser punido sem previsão legal. Então, nenhum servidor público do município de Sorocaba ou de qualquer outro município, ele poderá ser punido sem previsão na lei, sendo que uma coisa é a penalidade que decorre do Estatuto dos Servidores Públicos, outra coisa é a penalidade criminal. E também existe a penalidade civil. As esferas são independentes. Então, eu quero, antes de começar, lembrar a você que existe o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição, que diz que a administração pública de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, portanto, o município de Sorocaba, obedecerá aos princípios da legalidade e também da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional. É outro princípio também que está previsto no artigo 5º da Constituição. Outra coisa também, que ninguém pode ser punido sem o devido processo legal. Então, amanhã ou depois, você sendo um servidor público, se a administração, por algum motivo, quiser, enfim, com certeza isso não vai acontecer, mas teoricamente, que se ela quisesse te punir, teria que abrir um processo administrativo, onde você tem que ter o direito de se defender. Eu quero chamar a atenção a vocês que no nosso Código Civil, nós temos aqui no artigo 935, diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, e eu acrescento também da administrativa, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Na verdade, o que mais interessa aqui é você saber que as esferas são independentes. Então, um servidor público que comete uma infração, ele pode ser punido na esfera civil, administrativa e penal, e isso está previsto também no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Isso lá é previsto expressamente. Bom, voltando aqui à nossa lei de Sorocaba, nós temos como penas disciplinares advertência, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Você precisa memorizar: advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade. No artigo 159 diz que na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os antecedentes funcionais, atendendo-se sempre à devida proporção. Olha o princípio da proporcionalidade, atendendo-se sempre à devida proporção entre o ato praticado e a pena a ser aplicada. Na hipótese de ocorrência de concurso formal ou material de infrações, a pena poderá ser exasperada. Exasperada, aumentada. Configura-se concurso formal de infrações. Aqui ele pega muito definições que estão no Código Penal, tá? Lembrando que isto aqui é uma lei administrativa. Configura-se concurso formal de infrações quando o funcionário, mediante uma só ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, idênticas ou não. Configura-se concurso material de infrações quando o funcionário, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, idênticas ou não. Então, olha só, no formal, ele tem uma só ação ou omissão, e no material, mais de uma ação ou mais de uma omissão. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 154, incisos 1 a 12, e de inobservância do dever funcional previsto em leis, regulamentos ou normas internas que não justifiquem a imposição de penalidade mais grave. A pena de suspensão, que não excederá 20 dias, regulamentada por decreto do Executivo, será aplicada ao funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter a exame médico determinado por autoridade, em caso de reincidência em infração sujeita à pena de advertência e de violação das demais proibições constantes do artigo 154. Repare, então, que você precisa saber que a pena de suspensão não será maior que 20 dias, portanto, ela pode ser menor ou igual. Ela pode ser de 20 dias para baixo. E outra coisa, reincidência. O que é reincidência?
nós temos aqui o prefixo re, de repetição, retornar. Né? Então, reincidência é o quê? É quando ele volta a praticar uma determinada infração. Né? Ele volta a cometer violações ao estatuto. Então, ele é reincidente. Se fosse na área penal, a gente ia falar, ele não é mais primário. Né? As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o funcionário não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar, ou seja, se ele não tiver reincidido, não tiver cometido, não se enquadrar na reincidência, né? Então, olha só, advertência e suspensão. Advertência depois de 3 anos e suspensão 5 anos. Naturalmente, porque a advertência é menos grave, então leva menos tempo para ter o registro cancelado. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. O que quer dizer isso? O cancelamento ele vai valer a partir da data em que ele ocorrer. Ele não vai voltar no passado. É dali para frente. Entendeu? Ele não vai devolver, por exemplo, o salário que o servidor deixou de receber, que estava suspenso. Pelo princípio da equidade, os benefícios previstos neste artigo ficam estendidos às penalidades de advertência e de suspensão aplicadas antes da vigência da Lei 3.800. Então, aqui é um parágrafo, né, que a gente chama da intertemporalidade, né, enfim, para aqueles que já estavam no serviço há mais tempo antes dessa lei. E eu acho interessante que ele menciona o princípio da equidade. Não são todas as leis que falam, não, viu? É interessante sobre esse princípio. Traz a ideia de justiça, de isonomia, certo? De equilíbrio. A pena de demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública. Aí já é mais grave, demissão é gravíssimo, né? Abandono do cargo ou falta de assiduidade, incontinência pública e conduta escandalosa, ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de terceiros. Essa ofensa física em serviço teve um caso muito noticiado na imprensa em uma determinada procuradoria municipal, que um determinado procurador atacou a chefe dele, que era uma procuradora municipal. Então, vocês vejam que isso, graças a Deus, não é comum, mas, infelizmente, pode ocorrer. Aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, é caso de demissão. Revelação de segredo confiado em razão do cargo. Reincidência em infração sujeita a pena de suspensão superior a 10 dias. Então, vejam que a reincidência não é qualquer coisa, hein? Prática de crimes infamantes ou hediondos, assim definidos na lei ou na doutrina criminal, quando seu cometimento for incompatível com o exercício do cargo. A demissão ou destituição de cargo em comissão incompatibilizará o ex-funcionário para a nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Quer dizer, a pessoa também não adianta se inscrever num concurso dali a 1 ano que ela estará incompatibilizada. Tem que esperar, então, o prazo de 5 anos. Não poderá retornar ao serviço público municipal o funcionário que for demitido ou destituído do cargo de confiança por infringência do 163, 1 e 5. Não é 1 a 5, não. 1 e 5. Ou seja, vamos voltar lá. Crime contra a administração pública e aplicação irregular do dinheiro público, nem passando 20 anos. Aí vamos lá, 164 configura-se o abandono de cargo quando o funcionário se ausenta injustificadamente do serviço por mais de 24 dias consecutivos. Entende-se por falta de assiduidade para os efeitos do inciso 2 do artigo 163, a ausência do serviço sem causa justificada por 30 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Intercaladamente, quer dizer, não precisa ser 30 dias seguidos, né? No prazo de 1 ano, a pessoa ela dá os seus voos sem nenhum tipo de justificativa, não estava doente, não conversou com o chefe, e ela falta 30 dias. Estará sujeita a pena determinada no artigo 163 o funcionário em estágio probatório que se ausentar do serviço sem causa justificada por 15 dias intercaladamente no período de 6 meses. Quer dizer, em estágio probatório, a lei ela tem menos paciência, ela põe tudo pela metade. O que é 30 cai para 15, o que são 12 meses cai para 6 meses. A aplicação de qualquer das penalidades previstas nesta lei dependerá sempre de prévia motivação da autoridade competente. E eu acrescento, devido processo legal. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade de se ficar provado em procedimento administrativo em que se assegure
ampla defesa ao inativo que praticou, quando em atividade, falta grave para a qual seja combinada nesta lei pena de demissão. Aceitou cargo ou função pública em desconformidade com a lei, aceitou representação de estágio estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Vejam vocês que coisa interessante. A pessoa não pode se aposentar para fugir da aplicação de uma penalidade grave. Se ela consegue se aposentar e o processo administrativo vai correndo, ela vai ter a aposentadoria cassada se ficar comprovada que praticou aqui, né, as faltas previstas em lei. Lembrando do princípio da legalidade, tem que haver a previsão legal. Prescreverão, gente, isso é muito interessante. Prescreverão é o seguinte: o que é a prescrição? Ocorre a prescrição quando o decurso do prazo, ele meio que apaga aquele ato errado que a pessoa praticou. Trocando em miúdos com vocês, falando numa linguagem bem leiga. Então, faltas disciplinares sujeitas a pena de advertência. Digamos que a pessoa cometeu uma falta dessas, aí o chefe comeu mosca, estava ocupado com outras coisas, passou um ano. Não vai dar em nada. O chefe soube, mas não correu atrás. Prescreverão em 2 anos as faltas disciplinares sujeitas a pena de suspensão, em 5 anos as faltas disciplinares sujeitas a pena de demissão. Vocês vejam aqui, olha só, a gradação. Há uma gradação. A advertência, que é menos grave, 1 ano. Suspensão, um pouco mais grave que a advertência, 2 anos. E a demissão, mais grave que todo mundo, 5 anos. Você pode decorar aqui, ó, 125. O prazo prescricional começa a correr do dia em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Então, gente, olha só, a autoridade tem que tomar conhecimento da existência da falta. Se foi uma coisa que estava muito bem encoberta e ela é descoberta dali a 3 anos, então 3 anos depois, a partir do momento que ela foi descoberta e era motivo de advertência, aí a chefia tem 1 ano, por exemplo, para aplicar a penalidade. Após o devido encerramento do processo administrativo disciplinar, são competentes para a aplicação das penalidades. Antes de acabar o vídeo, quero pedir para você se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, dar uma olhada nos links da descrição. Eu tenho 3 e-books. Também tem um outro canal chamado Litermax Brasil. Com certeza ali tem coisas interessantes que certamente vão ser do seu interesse. Podem te ajudar em alguma prova de português. Eu falo em metáforas, comparação. Certo? Então vamos continuar. Após o devido encerramento do processo administrativo, que é o PAD, são competentes para a aplicação das penalidades o secretário dos Negócios Jurídicos nos casos de advertência e suspensão até 5 dias, o órgão colegiado nos casos de suspensão superior a 5 dias, demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade, a mesa da Câmara, o diretor de autarquia ou fundação pública em todos os casos cuja apuração por PAD seja efetuada pelos mesmos órgãos. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. E deixa eu saber que você gostou. Dá um like, não custa nada. Um forte abraço.